que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Amém. O livro de Atos, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai nos mostrar 3 investidas que Satanás ele usa contra a igreja do Senhor, para tentar parar a igreja primitiva. No capítulo 4, a Bíblia nos mostra Pedro e João, eles estão pregando, e a primeira investida de Satanás é a perseguição, porque no momento em que Pedro e João estão pregando, Satanás ele levanta homens para que pudesse tomar a esses 2 homens, Pedro e João, e lançá-los no cárcere, somente por pregar a palavra de Deus. Essa foi uma estratégia que o diabo usou para tentar parar a obra do Senhor, perseguir a igreja de Deus até que eles desistissem. Só que a Bíblia nos diz que Pedro e João estão na cadeia, e então toda a congregação se reúne em oração. Aleluia. E a Bíblia diz que os 2 vão sair dali, vão ser novamente soltos, e a palavra do Senhor vai crescer, o número dos discípulos vão se multiplicar, e os sacerdotes vão obedecer à fé. Agora no capítulo 5, o diabo ele usa outra estratégia, e ele usa a estratégia da infiltração, porque a Bíblia nos diz que Pedro está pregando, e agora ele propõe uma oferta alçada. E então Ananias e Safira, esse casal se levanta para ofertar ao Senhor, só que propõe algo no coração deles, de vender o seu campo, reter uma parte e entregar o resto diante do altar do Senhor. E por causa desse pecado os 2 vão ser consumidos. Só que mais uma vez a Bíblia diz que o número dos discípulos crescia e se multiplicava, a palavra do Senhor crescia, e os sacerdotes obedeciam à fé, por causa das maravilhas do Senhor. E no capítulo 6, que nós acabamos de ler, nós podemos identificar aqui 3 partes que é necessário que eu e você possamos entender. No capítulo 1, a igreja do Senhor identifica o problema, que as mesas das viúvas não estavam sendo servidas, porque os presbíteros tinham que sair para ministrar a palavra do Senhor, e acabava deixando as viúvas sem servir. E agora, no capítulo, do versículo 2 até o versículo 6, o Senhor dá uma estratégia de solução, para solucionar esse problema, aonde vão ser instituídos os diáconos. E o último, a Bíblia nos traz o resultado. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava o número dos discípulos, e os sacerdotes obedeciam à fé. Uma coisa que o diabo demorou para entender é que desde o início dos tempos, desde o momento em que o povo hebreu habitava no Egito, quanto mais ele oprimia o povo de Israel, quanto mais ele oprimia o povo escolhido do Senhor, mais esse povo crescia. Aleluia. O povo do Senhor é um povo que aprendeu a lidar com a opressão. Não importa quanto o diabo ele tenta oprimir, a igreja do Senhor ela não para. A igreja primitiva ela foi oprimida de 3 maneiras diferentes, e o resultado foi o mesmo.